E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor da Sim, trazendo mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre triagem START, que é o método de triagem mais utilizado para o manejo em situações de desastre, de incidente com múltiplas vítimas. A gente vai discutir mais ou menos isso hoje. Essa área de atuação médica cada vez mais desenvolvida aí pelo mundo, cada vez mais estudada, muito prevalente aí nos últimos anos, com o aumento da incidência aí de eventos com múltiplas vítimas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, então. Primeira coisa que vale a gente discutir são os principais conceitos envolvendo. Vocês vão ver que existem dois conceitos que cientificamente a gente mais utiliza, o conceito de incidente com múltiplas vítimas e o conceito de desastre, de catástrofe, que costumam ser usados como sinônimos, e vale a gente entender que para a mídia leiga é um pouquinho diferente dos contextos que a gente usa para a mídia científica. Num ponto de vista leigo, geralmente eles vão chamar de desastre ou de catástrofe tudo aquilo que tiver um impacto psicológico, social mais importante, que levar a uma comoção da população geral. De maneira científica, a gente costuma descrever que incidente com múltiplas vítimas vai ser toda vez que eu tiver um incidente grave ao ponto, especialmente em número de vítimas, mas gravidade também pode ser um fator, quando eu conseguir sobrecarregar o meu sistema de saúde, a um ponto de que o sistema de saúde não vai ser mais capaz, ele vai estar tão ocupado e tão demandante que ele não vai ser mais capaz de dar para a população todo o serviço de saúde que é necessário para atender, e eu vou ter que começar a racionar, vou ter que começar a escolher qual o paciente que vai ter melhor benefício, maior chance de sobreviver com aquele recurso que eu tiver para dar a ele. Já de catástrofe e desastre, a gente vai chamar toda vez que aquele evento induzir um sobrecarregamento, uma disfunção não só do sistema de saúde, como de outros diversos sistemas que movem a nossa sociedade, envolvendo o próprio sistema social, educação, segurança e outras vias, alimentação, enfim, todos os sistemas que juntos formam a nossa sociedade atual. Lembrar que o incidente de múltiplas vítimas vai depender do número de vítimas. Eu posso ter 2 vítimas e isso ser capaz de sobrecarregar o meu sistema de saúde, ou posso precisar de 20, 30 vítimas para sobrecarregar um sistema de saúde, como quando esses eventos ocorrem em ambientes urbanos, em que geralmente eu preciso de mais vítimas, porque o sistema de saúde é mais desenvolvido, eu tenho mais capacidade de cuidar de vítimas nos sistemas das grandes cidades brasileiras, tá? Já lembrar também que desastre e catástrofe, independente do mecanismo que acometeu, pode ser humano, pode ser biológico, pode ser químico, diversos mecanismos diferentes, e não é só porque é um mecanismo específico que vai deixar de ser desastre ou de ser catástrofe. Outro conceito que vale a gente sempre lembrar é que em situações de desastre, na verdade a gente costuma dizer que o desastre acontece em um evento cíclico, né, no ciclo do desastre, e que é dividido em 4 grandes fases. A fase de prevenção, em que eu vou e tentar estabelecer o máximo possível de medidas para que aquele desastre não aconteça. Isso inclui, enfim, diversas medidas, seja para desastres naturais, desastres para prevenir desastres naturais, desastres feitos pelo homem, coisas afim. O planejamento, então, vai ser eu me programar toda a minha resposta, eu vou programar todo o meu planejamento, a minha resposta, eu vou treinar pessoal, vou formar todo mundo para que, caso aconteça o evento, eu tenha pessoas treinadas o suficiente para acontecê-los. A resposta propriamente dita, que vai envolver a todas as medidas que vão ser feitas depois que o evento acontece, para que eu consiga reduzir o risco dele acontecer de novo. E a última fase é a fase de recuperação, que provavelmente é a fase mais longa, mais cara, mais demorada, em que eu vou tentar reabilitar aqueles recursos, aqueles sistemas que foram destruídos pelo ciclo do desastre, pelo aquele evento que aconteceu naquele momento anterior, tá? Alguns conceitos vale a gente sempre descrever, então hoje a gente vai falar sobre, essa aula é voltada para o serviço de saúde, né? Então a gente vai falar principalmente das unidades médicas, do atendimento pré-hospitalar em situações de desastre, vai ser o nosso foco da aula de hoje, e alguns conceitos vale a pena a gente sempre lembrar. Primeiro, uma das funções clássicas das equipes médicas, das equipes de atendimento pré-hospitalar, quando elas chegam numa situação de múltiplas vítimas, é delimitar, então, aquilo que vai ser o ponto de trabalho da equipe médica, que geralmente a gente chama de unidade médica, que vai ser um setor dentro dos diferentes locais. Então, qualquer uma das viaturas, das equipes que chegar a um incidente com múltiplas vítimas, ele não vai ter só a função de delimitar a unidade médica,
assim como também de delimitar as principais zonas de segurança do evento para que aquilo aconteça de maneira mais organizada e a situação seja mais controlada. Então, o primeiro critério são as zonas de segurança que a gente vai precisar delimitar. Então, eu vou chamar de zona de segurança baseado naquele evento primário. A forma mais simples da gente descrever é: imagine uma rodovia e um acidente que aconteceu dentro daquela rodovia, e aí eu tenho um capotamento ou derramamento, um veículo, um caminhão que estava carregando gasolina ou óleo, de qualquer forma, algo inflamável, derruba na cena. E aí eu tenho aquele acidente que pode ter várias vítimas, dependendo de como foi o acidente lá da rodovia. Isso aí eu vou chamar de trauma primário. Só que imagina, eu estou com um caminhão de gasolina que derramou aquele líquido inflamável no meio da rodovia, e a qualquer momento, por uma faísca ou por outra, eu posso ter uma explosão, eu posso ter um incêndio naquela estrutura, e eu posso ter um novo evento. Então eu vou chamar de zona quente toda aquela região mais próxima do evento primário que tenha um risco de causar um novo evento secundário e novas vítimas, caso essas vítimas entrem dentro daquele momento. Então, pronto, um incêndio vai ter sempre uma zona quente, todo o local de incêndio vai ser sempre considerado uma zona quente, até a região próxima vai ser considerada uma zona quente pelo risco de salvadores, dos primeiros respondedores, inalarem fumaça e, por isso, acabarem sofrendo por causa disso. Depois eu vou chamar de zona morna, a zona mais próxima ali, a zona de transição, que geralmente fica responsável pela descontaminação. Isso é especialmente importante em eventos biológicos, eventos químicos, mas frequentemente isso vai ser importante no nosso dia a dia também. Então, essa zona que vai ter essa transição vai ser a zona morna, uma zona que já tem menos perigo e que eu vou focar na descontaminação. E no final da zona morna, entrando para a zona fria, na imensa maioria das vezes fica a nossa região de triagem, que eu chamo de zona fria, é a zona mais distante, com o mínimo risco de acontecer um evento secundário que possa causar novas vítimas. E é nesse setor que vai realizar a imensa maioria da triagem, seja uma triagem local ou uma triagem geográfica. E vai ficar também o centro da unidade médica e o centro das unidades de comando do evento, que vão regular o que está acontecendo dentro da cena, com sistemas hospitalares, os outros sistemas que podem estar sobrecarregados numa situação como essa. Eu vou chamar em busca e salvamento, então, a primeira função, que geralmente fica sob responsabilidade aqui no Brasil do Corpo de Bombeiros. Algumas das equipes de APH se envolvem um pouco mais com busca e salvamento, mas isso é geralmente incomum. E aí o bombeiro vai lá, ele entra dentro da zona quente, porque ele tem EPI, ele tem treinamento suficiente para entrar naquele local, e ele vai realizar a busca e o salvamento de diferentes vítimas que estiverem dentro, expostas àquele evento primário, tira, leva para a zona morna, da zona morna eles vão ser descontaminados e vão ser encaminhados, então, para a zona de triagem, que geralmente acontece na saída da zona morna, tá? E aí eu vou chamar de triagem local a primeira triagem que esse paciente vai receber, que geralmente é feita uma triagem individual, lá naquele local dele. Vale a pena mencionar que numa situação de catástrofe de múltiplas vítimas, geralmente a triagem é feita na zona fria, mas cada vez mais na rotina dos atendimentos pré-hospitalares, a equipe de APH está entrando dentro da zona quente, principalmente se tiver EPI e treinamento para isso. Especialmente em situações de acidente de carro, que o risco de lesões secundárias costuma ser infrequente se o bombeiro definir isso, né? E a gente vai conseguir, e a triagem no local consegue auxiliar muito as equipes de salvamento a definirem prioridades de resgate. Resgata primeiro esse que tem mais perspectiva de vida, ou se eu não tiver uma quantidade muito grande de vítimas, resgata primeiro esse que está mais grave, que tem um risco imediato de lesão, tá bom? Então, isso eu vou chamar de triagem local, e a triagem geográfica, geralmente feita dentro da unidade médica do sistema de incidentes com múltiplas vítimas, em que é um conceito cada vez mais novo, e que tem a ver também com a inclusão de diferentes sítios para diferentes funções de triagem. A gente utiliza o método START para definir prioridade na imensa maioria dessas situações, e a triagem geográfica costuma você dividir os pacientes de acordo com locais diferentes. Então, você que é verde fica nesse local, você que é amarelo fica naquele, e é assim que mais ou menos funciona o conceito de triagem geográfica. Para a gente entender, então, as diferentes técnicas de triagem, esse aqui é um trabalho de 2008, que avaliou de maneira baseada em evidência os diferentes mecanismos de triagem mais descritos aí até hoje, principalmente a técnica mais comum, que é o método START, que entendam que todas essas técnicas de triagem,
elas costumam ser relativamente simples, utilizam formas rápidas, geralmente baseadas em exame físico, para você conseguir avaliar esse paciente de uma maneira rápida, tomar uma decisão rápida e, principalmente, escolher a melhor alocação de recurso para esses pacientes. Aqui está o teste, um estudo que avaliou diferentes sensibilidades, especificidades e acurácia para esses diferentes modelos de triagem que a gente veio discutindo. E o que eu queria focar para vocês é que talvez o método que a gente mais usa hoje em dia, que é a forma modificada da triagem START, que virou o método padrão da triagem START, que tem uma sensibilidade aí relativamente boa, uma especificidade aí até mais alta, sugerindo talvez um método mais acurado de diagnóstico para pacientes gravemente enfermos numa situação de múltiplas vítimas, e é por isso que a gente usa o START, porque ele é muito simples de fazer. Existem outros métodos, como o CIV e o CareFlight, mas eles são um pouquinho mais difíceis de serem treinados e menos difundidos, apesar de frequentemente considerados tão eficazes quanto, mas são menos difundidos aí no dia a dia das equipes de atendimento pré-hospitalar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo START. O protocolo START deve ser considerado sempre no começo, e ele é baseado em dois principais conceitos. O primeiro conceito é que a triagem deve ser feita o mais rápido possível, é considerado padrão ouro quando o triador perde menos de 30 segundos em cada paciente. Na maior parte das vezes, o protocolo START vai ser desenvolvido para isso, permitindo, assim, uma alocação de recursos com melhor distribuição. A triagem START tem muito a ver com aquilo que eu vou priorizar, aquele paciente que eu vou ver primeiro e aquele paciente que eu vou postergar o meu atendimento, tá? Além disso, ela deve ser sempre considerada de uma maneira dinâmica, então eu tenho que modificar a minha conduta de acordo com a mudança do padrão do meu paciente, porque é lógico, um paciente que inicialmente era verde, um quadro mais leve, pode frequentemente mudar o seu padrão, ter um sangramento que veio progressivamente aumentando e virar uma forma mais grave depois, e vice-versa, tá? E, por fim, vale sempre a gente lembrar que as vítimas cinzas, que é uma classificação que a gente mudou, antigamente a gente usava vítimas pretas, hoje em dia a gente chama elas de vítimas cinzas, por um motivo de ser mais politicamente correto a gente utilizar, para evitar confusões em acidentes de múltiplas vítimas. Dessa forma, a gente consegue caracterizar as vítimas que têm péssimo prognóstico, com baixo risco de evoluírem com baixo prognóstico, mesmo que eu coloque muito recurso e vai demandar muito recurso nessas vítimas, a chance delas terem um outcome bom, seja sequela ou até não morrer, é mais baixa por causa das lesões delas. Por isso que a gente chama elas de vítima cinza, que talvez seja a classificação mais difícil da gente conseguir garantir, tá? Então, aqui para vocês entenderem, eu vou chamar de vítimas verdes aqueles pacientes que têm lesões muito leves, na maior parte das vezes arranhões ou lesões muito leves, que não vão demandar conduta na maior parte das vezes. Esses vão ter o seu cuidado postergado o máximo possível. Vou chamar de vítimas amarelas aquelas que têm lesões que impedem imobilização, mas que não têm gravidade imediata. Frequentemente, esses pacientes têm lesões graves, como fraturas expostas, ou lesões mais importantes como essas, mas que não levam à morte de maneira imediata, e aí o tratamento delas também vai ser postergado. Eu vou tratá-las antes das vítimas verdes, mas depois das vítimas vermelhas, que são as vítimas que têm lesões com gravidade imediata e demandam remoção e tratamento imediato das suas lesões, tá? Além disso, as vítimas cinzas, como eu já falei, são aqueles com prognóstico mais reservado, frequentemente vítimas de parada cardiorrespiratória, que tem um prognóstico muito ruim e que frequentemente não vai ser benéfico, não é que não vai ser benéfico, mas não vai ser já que eu tenho recurso restrito por causa da quantidade de múltiplas vítimas, vai ser paciente que eu não vou alocar esse recurso na maior parte das vezes. Como então que eu escolho isso? A primeira coisa que eu vou fazer sempre é pedir na cena para as equipes, para os pacientes que conseguirem se locomover, para as vítimas que conseguirem se locomover, que o façam, levantem do seu local e se movimentem até para fora da zona morna, para fora da zona quente, especialmente em direção à zona fria, porque lá eles vão receber uma nova triagem e vão receber possíveis condutas se necessário. Depois disso, para as vítimas que não conseguem se locomover sozinha, eu vou começar uma triagem local, no local onde eles estão, geralmente daquela que estiver mais próxima de mim, que é a que eu vou escolher. E eu vou utilizar um método que a gente chama de triagem START, que é o método RPM. O método que eu vou, então, checar respiração,
pulso e o estado mental do paciente, tá? Começando, então, pela respiração. A primeira coisa, como eu já falei, a gente pede para o paciente caminhar. Se o paciente conseguir caminhar sozinho até a zona fria, eu vou chamar isso que é um paciente verde, é um paciente de baixo risco para lesões agudas, tá? Outra coisa que eu vou avaliar, então, é se o paciente respira espontaneamente. Se ele não respira, eu vou tentar abrir a via aérea do meu paciente. Se ele continua sem respirar, mesmo com a via aérea aberta, eu vou considerar ele como uma vítima cinza. Se ele voltar a respirar após a via aérea ficar aberta, eu vou considerá-lo como um paciente com uma triagem vermelha, com alto risco de óbito nos próximos eventos. Se ele não tiver nada disso, eu posso também contar a respiração. Se ele respirar sozinho, eu posso contar a respiração dele. Se ele estiver taquipneico, uma frequência maior que 30, eu vou considerar um risco de insuficiência respiratória, de choque, e vou considerar como um paciente com triagem vermelha também. Depois eu checo o pulso, como eu falei para vocês, a gente tem o START, a gente usa hoje em dia o START modificado, em que eu utilizo a avaliação do pulso periférico, a presença ou ausência de pulso periférico, que a gente pode considerar como um sinal de risco para pacientes com choque hemodinâmico. Antigamente a gente usava no START clássico o tempo de enchimento capilar, que a gente não usa com mais rotina hoje, porque ele é muito mais subjetivo e demanda e causa mais erro na maior parte das vezes. Então, se o paciente não tem pulso periférico ou um tempo de enchimento maior que 2, dependendo do critério que você quiser usar, aí eu vou considerar esse paciente como vermelho, risco de choque hemodinâmico. Depois disso, se ele não tiver nenhuma alteração, eu vou avaliar o seu estado mental, pedindo para que ele realize comandos simples, vou avaliar como que ele está respondendo. Se ele não responder a comandos, eu vou considerar ele como um risco de trauma craniano grave ou de algum outro sinal de alarme, e eu vou considerar ele, então, como uma vítima vermelha, como prioridade de atendimento. Por fim, as vítimas que não conseguem caminhar, mas não têm nenhum sinal de alarme, eu vou considerá-las a amarelo, e aí, dessa forma, eu vou fechar o meu diagnóstico das quatro classificações do START, e eu vou definir para onde que o meu paciente está. Então, isso que a gente comentou agora é para adultos, que é o método clássico de triagem START. Toda vez que eu estiver avaliando uma criança vítima de um incidente com múltiplas vítimas, a gente modifica a triagem para o método Jump START, que é especificamente desenhado para responder à fisiologia das doenças críticas em crianças. Eu vou utilizar o Jump START para toda criança que tiver até 8 anos de idade. Crianças com mais de 8 anos de idade, eu vou utilizar o START clássico. Se eu ficar na dúvida, a criança estiver ali no meio do caminho, não sei dizer exatamente se tem ou se não tem, às vezes na correria a criança não responde, a mãe não está lá, você não sabe dizer exatamente quantos anos o paciente tem, o próprio protocolo diz para você utilizar o que a criança aparenta ser, tá? Se ela aparenta ter menos de 8 anos, você usa o Jump START. Se ela aparenta ter mais de 8 anos, você utiliza o método clássico de triagem, tá bom? Como que ele funciona? Então, o Jump START, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para todo mundo do local se levantar e caminhar, como a gente já viu no START clássico, só que eu tenho o pormenor de que crianças com menos de 1 ano não caminham. Então, crianças com menos de 1 ano nunca vão ser consideradas triagens verdes. Para ser considerado verde, tem que ser capaz de caminhar, tá? Depois disso, eu vou avaliar a respiração espontânea. Se a criança não respira espontaneamente, eu vou tentar abrir a via aérea dela. Se a criança tem uma via aérea que mesmo aberta, a criança já não tem pulso, eu vou considerar ela uma vítima cinza. Se ela tem pulso, eu posso tentar 5 ventilações de resgate. Geralmente a gente usa o AMBU e a gente vai fazer 5 ventilações de resgate para ver se ela acorda. Se a criança acordar e tiver respiração espontânea, eu vou dizer que ela é uma vítima vermelha, e aí eu vou priorizar o atendimento dela. Depois disso, se ela tiver a respiração preservada, eu vou contar essa respiração. Se a criança tiver bradipneica com menos de 15 ou muito taquipneica com mais de 45, eu vou considerar também como uma vítima vermelha, uma vítima de alto risco, e eu vou considerá-la com necessidade de tratamento. Outro critério que a gente pode utilizar é a presença de pulso periférico. Como a gente viu no adulto, eu tenho a opção de usar tempo de enchimento. Na criança, a gente nunca utilizou. A gente vai usar pulso periférico do mesmo jeito. Se a criança não tem o seu pulso periférico, eu vou considerar ela com risco de choque, e aí eu vou tratá-la como uma vítima vermelha. Por fim, a gente vai avaliar o estado mental, avaliando se a criança tem reações inespecíficas a estímulos. Se a criança estiver irresponsiva ou tiver resposta apenas quando você estimula ela de maneira dolorosa, eu vou dizer que ela é uma vítima vermelha, com risco de lesão intracraniana. Se a criança está alerta ou responde a estímulo verbal. E para todas as crianças com menos de 1 ano, o mínimo da sua triagem vai ser, então, amarela, e aí eu vou considerá-las de risco
para algum outro trauma secundário, e aí por isso eu vou postergar um pouco o seu tratamento em relação ao vermelho, mas vou priorizar em relação aos verdes, tá bom? Então, só para relembrar para vocês aquilo que a gente já discutiu, as únicas medidas para que eu preciso fazer, as intervenções que eu preciso fazer para poder triar esse paciente é abrir a via aérea, que na imensa maioria das vezes vai ser feito por meio de cânula orofaríngea, porque é muito mais rápido. Se eu não tiver disponível, se acabaram as minhas cânulas, eu posso tentar utilizar a manobra de Jaw Thrust, que vai ser uma forma aí de você tentar abrir a via aérea desse paciente para ver se responde. E em crianças a gente já discutiu que se crianças com via aérea não pérvia, mas que tem com ausência de respiração, depois que você abriu a via aérea, mas que tem pulso presente, eu posso tentar fazer respirações de resgate, até 5, para ver se a criança acorda, se ela reage e volta a ter respiração espontânea. Além disso, vale a gente sempre lembrar que outra medida também é indicada durante a triagem primária, aí a gente já discutiu isso, tem um podcast nosso lá do Simcast discutindo sobre isso, que a gente prioriza também utilizar para hemorragias exsanguinantes, e aí eu posso também passar o torniquete nesse primeiro momento inicial aí, de pacientes que têm vítimas com sangramento muito volumoso, vítimas de injúria de esmagamento, vítimas de amputação traumática, eu vou também, na cena, passar o torniquete para acelerar o risco dessa que a gente já discutiu. Quanto mais cedo, lá está a discussão bem detalhada para vocês, quanto mais cedo eu coloco o torniquete, menor a chance desse paciente evoluir com choque e com formas mais graves e óbito, tá? E como, então, eu vou marcar que o meu paciente é uma determinada triagem, existem diversas formas da gente fazer isso, a mais desenvolvida hoje em dia é a triagem por cartões, a triagem tag, mas antigamente, principalmente nos anos 90, a gente utilizava a triagem em fita, que é um exemplo para vocês verem que eu cortava essas fitas coloridas e amarrava no braço do meu paciente, de acordo com aquela triagem que eu tinha feito. São formas rápidas e até bem seguras de você fazer, porque é muito difícil alguém desamarrar ou se perder uma fita se ela for bem amarrada. O problema é que ela não é muito dinâmica, você não tem como mudar muita coisa, e eu não tenho como adicionar outras informações, além daquela de triagem que eu já estava descrevendo. Hoje em dia, o que a gente mais usa é a triagem em cartões, o tag triage, que eu vou utilizar um cartãozinho e colocar no pescoço do meu paciente, onde conseguir amarrar para ficar mais seguro. O grande problema da triagem em cartões é que ela é um pouquinho mais demorada e ela pode ser frequentemente desnecessária. Se eu tiver poucas vítimas, apesar de ser múltiplas vítimas, se eu não tiver muitas vítimas, às vezes a gente consegue relembrar tudo que está acontecendo pela memória mesmo, e às vezes ela pode ser desnecessária. Como geralmente são cartões, aqueles cartões podem se perder, principalmente se tiver algum evento natural acontecendo, chuva, neve, alguma coisa assim, eu posso perder a informação que estava sendo descrita pelos cartões, ela é pouco dinâmica também. Depois que eu escrevi alguma coisa no cartão, eu não consigo modificar exatamente aquilo que eu fiz. Vocês estão vendo, são poucos espaços para escrever as coisas, então, às vezes, alguma informação pode se perder, eu não consigo modificar a conduta do meu paciente. Só que elas são bem baratas, fáceis de usar, parece muito com prontuário médico, é mais simples para a gente que não está tão acostumado de utilizar algo que é mais rotineiro do nosso dia a dia. Geralmente, na parte de triagem primária, lá naquele primeiro momento, a gente só faz a parte clínica, na maior parte das vezes só define a cor, e aí eu vou arrancar as cores que o paciente não tem, e vou deixar só a cor que o paciente tem prioritária. No nosso caso, por exemplo, aí, se eu quiser um vermelho, eu vou arrancar o amarelo e o verde, vou deixar só o vermelho para que todo mundo que olhar aquele tag mostrar esse paciente é o paciente vermelho, tá? E num momento secundário, geralmente já na unidade médica, aí eu vou procurar identificar esse paciente, descrever com mais detalhes a idade e as possíveis outras complicações que aconteceram com esse paciente, tá bom? Alguns serviços de tag triage, eles também utilizam o tracking sleep, que por falta de melhor nome seria a filipeta de rastreamento, que é uma outra porção que você consegue destacar do tag, esse que vocês conseguem ver aí na foto, em que o triador, ele vai, toda vez que ele triar alguém vermelho, ele arranca esse tag de triagem, essa filipeta de rastreamento do tag do paciente e entrega para o chefe da triagem, porque aí esse chefe vai conseguir ver, tem uma vítima vermelha, eu não posso esquecer que essa vítima é vermelha e que eu tenho que tomar condutas imediatas para ela. E é para isso que serve o tag de rastreamento, o tracking sleep, tá bom? Para você conseguir arrancar e priorizar o cuidado daquele paciente vermelho. É lógico que não faz sentido eu ficar fazendo filipeta de rastreamento para todas as vítimas que eu atendi, tá?
Então, só para um resumo aqui que vocês vão ver, a maior parte das vítimas verdes são aquelas que têm a capacidade de andar, e isso é bem associado a um prognóstico melhor, principalmente pacientes que têm uma escala de coma de Glasgow de 6 em vítimas de trauma crânioencefálico, têm ótimo prognóstico e frequentemente esses pacientes saem bem, se eles não tiverem outras lesões associadas e que podem piorar depois. Eles, portanto, não são a minha prioridade inicial, viram a minha prioridade depois que eu atendi as vítimas vermelhas e verdes. Só lembrar que nem sempre o START ele vai ser soberano, ele deve ser dinâmico e o meu julgamento clínico pode modificar uma ou outra conduta. A única conduta que a gente faz inicialmente para os pacientes verdes é orientar onde é a zona fria, onde é a triagem geográfica, levante de onde você está, vai lá procurar a zona fria, que lá vão continuar o atendimento para você. E na maior parte das vezes, naquele momento inicial, lá na zona quente, ou até na triagem local, às vezes não vale a pena se perder o tempo botando o tag da vítima verde. Se a vítima está caminhando, todo mundo que vê-la vai ver que é uma vítima verde, já vai orientar a conduta que ela deve ter. Já as vítimas vermelhas é o oposto, né? Eu vou priorizar todas as condutas de identificação. São aqueles pacientes que têm uma via aérea patente, mas que a frequência respiratória está aumentada, estão chocados ou rebaixados. Esses pacientes vão ser sempre a minha prioridade inicial e esses são os que eu vou até ter condutas na zona quente, na zona morna, de acordo com a segurança da cena, como passar a canulorofaríngea, como parar uma hemorragia sanguinante e condutas mais agressivas. Eu vou colocar o tag nelas, o cartão, o mais rápido possível, na hora que eu identifiquei, eu já aponto, e eu posso, inclusive, colocar a filipeta de rastreamento e entregar para o meu triador-chefe para que ele consiga organizar e priorizar a remoção e o tratamento imediato desse paciente. As vítimas amarelas eu também não vou fazer muita coisa, são as vítimas que claramente não caminham, elas podem ter, sim, lesões graves, pacientes com fratura exposta, com trauma raquimedular, às vezes, se não tiver formas graves, vão ser triados amarelo, mas a prioridade deles vai ser postergada porque eles não têm uma ameaça imediata à vida naquela situação em que eles se encontram. Eu vou dar o tag quando for possível, porque aí eu vou priorizar, eu vou saber aquilo que não caminha, mas que é amarelo ou não, e o paciente não vai ser retriado, não vai ser necessariamente retriado. Já as vítimas cinzas, a gente já conversou, são aqueles que não respiram após a abertura da via aérea. Eu vou considerar a cinza também de acordo com a minha avaliação, meu julgamento clínico, se o paciente não fecha os critérios que a gente já discutiu, mas tem lesões praticamente incuráveis, claramente tem traumas muito graves, que não tem bom prognóstico, paciente que não está, que tem um TCE muito grave ou alguma lesão do tipo que não tem perspectiva de cura, eu posso considerá-lo cinza mesmo que não feche os critérios que a gente veio discutindo. Lembrar que o cinza também, o oposto também é válido, depois que eu já removi as vítimas vermelhas, as vítimas verdes, eu posso tentar reavaliar as vítimas cinzas para ver se agora, quando eu posso priorizar recursos necessários para cuidar desses pacientes. Por fim, o último conceito que fica para vocês é que na hora de escolher o hospital que essas vítimas vão, na hora de fazer regulação intra-hospitalar, nunca esquecer que eu não devo realocar o desastre do ambiente do APH para o ambiente intra-hospitalar, e a gente deve sempre tentar o máximo possível valorizar diferentes estruturas e encaminhar as vítimas para o hospital que vai ter o recurso necessário para atender aquela vítima, mesmo que seja um hospital um pouco mais distante, para tentar diluir um pouco a quantidade de vítimas e conseguir tratar melhor todo mundo, para todo mundo receber o recurso que ele precisa, tá? Então, ficamos por aqui. Era isso que a gente tinha para conversar hoje.